estamos aqui no set de comunicação da Unifacef. Essa parceria muito legal para a gente levar informação para a população, né, sobre arquitetura, urbanismo, engenharia, construção, reforma, decoração. Nosso primeiro podcast foi sobre arborização urbana e a gente vai dar continuação a esse tema. Mas eu quero agradecer nessa abertura da Unifacef. Em nome da CIF, eu quero agradecer o reitor aqui, professor doutor, né, Alfredo José Machado Neto, e a professora Fúvia Fúvia Nassif, tá bom? E, em nome da CIF, eu agradeço essa abertura para a gente poder fazer esse podcast aqui. E continuo com a presença do Rafael, paisagista, e da arquiteta Dilu, tá bom? Vou me apresentar novamente. Cláudio Ferreira, sou arquiteto urbanista, especialista em neuroarquitetura, tenho escritório de arquitetura, onde faço projetos e obras, e também faço parte do PAR, né? Sou membro do PAR, o Polo de Arquitetura e Urbanismo, que teve essa iniciativa. Gostaria que vocês se apresentassem novamente. Com muito prazer, né, de estar com vocês aqui. Dilu, fala um pouquinho de você, do seu escritório. Oi, Cláudio, obrigada à CIF, à FACEF, todos que estão envolvidos. Eu sou uma integrante do Galpão do arquiteta, junto com meu irmão, temos uma sociedade e também trabalho na área da prefeitura de limpeza, plantio, vários serviços que estão na infraestrutura da cidade. Ótimo, obrigado, viu, Dilu? Rafael, se apresenta, por favor. Eu sou o Rafael Guasti, diretor da Sapucaia Paisagismo. A Sapucaia é uma empresa aqui de Franca, que existe há mais de 32 anos e que nós trabalhamos com paisagismo, irrigação e tudo mais. E a gente está aí há 32 anos ajudando a arborizar essa cidade e deixar a cidade cada vez mais bonita. Isso. O foco é esse, né? Trazer bem-estar para as pessoas. E vegetação, né? Arborização está aí nos tops, né? Para a gente cuidar bem. E o Rafael tem uma vasta experiência, como a Dilu também, né? Nessa área de paisagismo. E a contribuição hoje é essa, né? É não só escolher, né? Mas como plantar, que é uma coisa simples, né? Porém, exige cuidados, né? E esses cuidados são primordiais, né? Porque é ali que a planta vai se dar bem, né? Nós falamos no podcast anterior, né? Nomes de árvores, né? De médio, pequeno porte, né? Para a gente ter esse cuidado, né? Agora o Rafael vai falar um pouquinho para a gente, né, desse cuidado no plantio, né? Exato. Ô Claudinho, todo mundo chega lá na loja, por exemplo, que a gente conversou, e se você ainda não ouviu o nosso primeiro podcast, a gente conversa sobre o zoobotânico, o serviço que o zoobotânico faz aqui em Franca, e que você, como munícipe, pode ir, caso seja de Franca, no zoobotânico aqui de Franca, ou no da sua cidade, que também é conhecido como Horto, para ter uma doação de uma árvore. Você tem o direito de chegar lá e falar, olha, eu gostaria de receber uma doação de uma árvore para plantar na minha calçada. Então, ouve lá nosso primeiro podcast que a gente fala bastante sobre isso daí e para você entender. E aí as pessoas chegam, quem às vezes quer uma espécie que não tem no zoobotânico, vai lá na Sapucaia e encomenda essa árvore com a gente. E a gente traz essa árvore para a pessoa. Existem diversos portes que ela pode ser comercializada, né? E quanto mais velha e maior essa árvore, mais cara ela vai ser. E aí entra naquilo do primeiro post que a gente conversou, do porquê que as pessoas estão decidindo hoje colocar palmeiras e não árvores, porque quanto maior, mais cara ela é. Então,
as pessoas pedem a árvore e aí elas querem fazer esse plantio e me perguntam como. Então, o que a gente tem que pensar? Em primeiro lugar, na hora de fazer o plantio, nunca abrir uma cova do tamanho do torrão. A cova ela tem que ser pelo menos, no mínimo, de 50 por 50 por 50. Então, 50 centímetros de largura por 50 de comprimento por 50 de profundidade, no mínimo. Respeitando, lógico, o 1,5 que tem que ficar de calçada para os cadeirantes, para as passagens e tudo mais. Então, respeitando essas medidas, porque hoje as calçadas são de 2 a 2,20, né? Isso. Respeitando esse 1,50, a gente tem aí de 50 a 70 centímetros para utilizar de canteiro. Eu recomendo um mínimo de 50. E aí você faz essa cova, retira essa terra, e aí você vai fazer uma mistura com um adubo para estimular enraizamento, porque eu não quero que essa planta cresça agora. Ela não pode crescer agora, ela tem que se adaptar, ela tem que se enraizar naquele local. Então, eu quero estimular o enraizamento dela. Então, eu recomendo utilizar adubos que estimulem enraizamento, utilizar um produto, um substrato orgânico também junto, humus de minhoca ou um condicionador de solo, misturar junto com a terra. Então você vai fazer uma mistura de terra vermelha, o substrato, que é uma terra preta, mais o adubo, por exemplo, branco. Vai fazer uma mistura tricolor ali. E aí você preenche o fundo dessa cova com essa terra nova até a altura correta do torrão. Tira esse torrão do saquinho, ou da lata, ou do pote que ele tiver plantado. Eu já vi muita gente plantando com isso. E isso daí atrapalha muito o crescimento da planta. Então tira, põe o torrão e preenche a lateral com essa terra adubada, essa terra preparada que foi feita, certo? Pronto, fez o plantio da forma correta e agora é regar. E a rega, ela tem que ser abundante nessa época. Nos primeiros 40 dias, ela tem que ser abundante. Mas por isso que a gente recomenda até deixar um pouquinho para baixo, a gente chama de coroa. Você faz uma coroa em volta da árvore e deixa ela uns 3 centímetros abaixo do nível. Porque você vem com um balde, com uma mangueira, enche aquilo lá de água e aquilo vai penetrando devagarzinho. Porque as pessoas às vezes ficam com um pouco de preguiça, às vezes já começa a dar calo na mão, bolha na mão e cava pouco. E aí na hora que põe o torrão fica para cima do nível. Aí você joga água, o que a água faz? Escorre para a lateral, não chega na planta. Então isso é muito importante, fazer um plantio correto, para você aumentar a probabilidade dessa planta pegar e se adaptar ao local da forma mais rápida possível. Porque isso vai influenciar e muito no futuro dessa planta. Um erro muito cometido pelas pessoas, principalmente antigamente, era colocar aquelas manilhas de concreto, né, na calçada. Colocava elas, afundava elas para plantar, para não correr o risco de quebrar a calçada. Ok, solucionou esse problema. E igual a gente falou lá no primeiro episódio, existem diversos problemas que a gente tem que solucionar e que a gente precisa se planejar, fazer um planejamento anterior para conseguir fazer da forma correta e não ter problemas maiores no futuro. Por exemplo, quando acontece isso, você estimula um crescimento radicular dessa planta para baixo e não lateralmente. E aí ela perde o seu ponto de equilíbrio das raízes laterais. Ou seja, quando venta muito, quando dá aquelas chuvas com muita ventania, essa planta ela não consegue ficar presa ao solo, porque ela só tem raiz vertical. E aí é onde acontece os tombamentos de árvore. Então, às vezes, algo que você quer falar, pensa e fala, vou pôr uma manilha para não me dar trabalho, não me dar um prejuízo aqui na minha calçada, para não ter que fazer de novo depois. Vai te dar um prejuízo porque você vai ter que fazer um muro, ou vai te dar um prejuízo porque vai cair em cima do seu carro, vai te dar prejuízo porque pode cair em cima de uma pessoa. Então, são coisas que a gente recomenda e não recomenda para as pessoas fazerem na hora do plantio. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não recomenda de forma alguma. Não planta com manilhas. O que a gente recomenda faz o planejamento correto do local. A gente conversou muito sobre isso no primeiro episódio, que é árvores de pequeno porte em calçadas que haja fiação.
Se tem fio passando em poste, é árvore de pequeno porte. Não adianta tentar uma árvore de médio porte e falar que vai dar conta de podar, porque não vai e vai ficar a cargo da prefeitura depois. E aí entra naquilo que a gente comentou também, que chega num ponto que a prefeitura fala, ó, infelizmente nós vamos ter que sacrificar essa árvore. E aí vai cortar a árvore que você cuidou, que você gastou, que você tem sombra, ou que às vezes é uma frutífera e você está colhendo os frutos dela, que os passarinhos já têm ninho lá, e às vezes vai ter que derrubar essa árvore, infelizmente, porque ela está causando muitos prejuízos para o município. A Dilu pode falar para a gente, na prática, né, como isso acontece, né? Essa falta de cuidado causa, né, um transtorno enorme, né? Bem disse o Rafael, né? Precisa ter esse cuidado, né? Adubo, porque ela vai ter um caminho ali longo, né? Para ela vencer e se tornar árvores. A prefeitura também, quando fornece, Dilu, ela fornece também esse substrato ou não? O munícipe, ele Não. é orientado a comprar e fazer esse procedimento, como o Rafael explicou. A gente orienta, a prefeitura não doa esse substrato, nada que possa estar auxiliando. Ela doa a árvore. A responsabilidade do plantio é do munícipe, certo? E a gente dá toda a orientação, como diz o Rafael, e eles falam muito em bater, né? Ali o tal... Esterco, composto, esterco, terra. O composto, a terra, a gente fala bater, né? Bate essa terra, a gente ensina a medida mesmo do local que vai plantar, de 50 por 50, 50, 60, 60, dependendo do tamanho da árvore. E a gente orienta e fala muito sobre o pós, né? Olha, cuidado, coloca adubo e rega. Então, a gente orienta a respeito dos prós e os contras nesse plantio. E uma coisa que a gente estava comentando, né, sobre acontece as quedas, né, de árvores. Um dos motivos é a questão do plantio. Lógico que também tem a questão de idade, né, de árvores, por isso que pode ser avaliadas. E você comentou, Dilu, aqui, quando a gente estava chegando, sobre o aproveitamento, né, dessas árvores, né, que caem. Vocês utilizam? Utilizamos. As árvores são as que cortam, que tem madeira boa, nobre, a gente faz mataburro, a gente faz cerca, né? Porque nós temos como obrigação cercar toda a cidade, os mataburros é nossa responsabilidade. A gente cerca áreas, assim, mas não tão... Porque hoje, nos próprios loteamentos, tem uma lei que implica o próprio loteador a fazer das áreas de APP, né? O cercamento, então, é feito com poste de cimento e tela, mas isso antes isso não se fazia. Então, a gente tenta cercar alguma coisa, então a gente utiliza. E os que não é madeira galhos, nobre. As madeiras não são nobres, nós levamos e trituramos no zoobotânico, sabe? Para fazer compostagem. Então, é utilizado assim. Então, faz essa compostagem. Fazemos. E você comentou também, você está falando de educação, a gente está falando de educação, né, que a gente quer levar um pouco de conhecimento. O Jardim Zoobotânico é aberto também, né, para visita? É aberto, ali nós temos visita de todos os dias, 2 vezes por dia, assim, várias turmas de criança, sabe? As escolas mandam as crianças para estar vendo, e tem os professores de educação ambiental lá, que fala sobre plantas, sobre plantios, sobre as árvores, e tem está aberto de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde. Certo. Então, está lá à disposição de quem queira fazer uma visita e ver as plantas medicinais que nós temos lá também. Então, vale a pena dar um pulo lá.
Tá, e a gente está assim, focando, né, na questão do planejamento, né, nessa questão da informação. Porque muitas vezes a pessoa vai pela boa vontade, né? A gente vê muitas pessoas aí que gostam, fazem. E uma questão que eu vejo, assim, que é bem complicada e a pessoa muitas vezes não consegue visualizar, é o distanciamento, né, do plantio. Aí é um erro fatal. Então a gente pede, né? Porque as pessoas vão, e mesmo em casa, as pessoas formam muita muda, né? Muda principalmente de árvore frutífera. Eles adoram e plantam, vão nas áreas verdes da prefeitura e plantam muito próxima, certo? E aquilo fica adensado. Então, no momento da nossa limpeza, que nós vamos roçar a grama, existe a dificuldade do manejo, porque a gente utiliza muito trator e a gente utiliza roçadeiras, né? Que são as roçadeiras braçal, o funcionário. Então, a gente gostaria e pede para a pessoa estar observando as distâncias, né? De 3,5 metros, 3 a 4 metros, né, Rafael? Exato. Seria uma boa. Porque tem árvores que vai ficar muito grande, outras não. Mas esse adensamento para nós dificulta a futura limpeza. A manutenção, ela é extremamente importante, Claudinho. A manutenção em si, às vezes você planta um jardim maravilhoso, não dá manutenção, em um mês ele está horrível. Em 2 meses, você já vai sair uma onça dali de dentro. Então, assim, é importantíssimo dar manutenção no jardim. E também nas árvores. A gente vê muito, por exemplo, questões... Foi feito o plantio da forma correta, por exemplo, igual eu instruí anteriormente e tal. E aí você não pode abandonar a árvore. Você tem que fazer o plantio, além da árvore ali, tem que colocar um tutor para ela. Porque com o vento, se é um ambiente de muita venta, que tem bastante vento, acaba entortando ela e vai fazer com que os brotos saiam no lugar errado. Porque ela ficou muito tempo deitada por conta do vento. Então, o que a gente recomenda é colocar um tutor de 2 metros de altura. E aí você prende essa árvore nesse tutor, pode ser um bambu, um pedaço de madeira, para ela crescer vertical. Para ela crescer vertical e a sua copa, então, ser da forma correta. Ela ser e da forma que a gente queira. Que a gente quer que ela cause uma sombra, a gente quer que ela fique bonita, a gente não quer aquela árvore que tem um monte de galhos embaixo e tudo mais. Então, por exemplo, ali dentro da Avenida São Vicente, a gente pode ver, tem no começo da avenida, depois do Clube dos Servidores ali, na hora que você começa a subir lá para a Vila Hípica, né, pro Polo, na hora que começa a subir tem... no canteiro central, as cássias grandes, que são árvores de grande porte, plantadas da forma correta, alinhadas, tudo certinho, no espaçamento correto, o que facilita a manutenção, e que, tanto que dá para ver na foto, e olha o distanciamento dela dos postes, olha como os postes estão livres ali para poder dar uma manutenção na rede elétrica ou qualquer coisa. Então, esse é um ambiente que foi feito da forma correta. Aí a gente pega e passa a avenida do Noemi ali e em seguida a gente já começa a ter um monte de frutíferas no canteiro. Ok, ter frutíferas. Só que o que aconteceu? Não se deu manutenção da forma correta e aí tem uma pitangueira, por exemplo, no meio do canteiro que uma acerola. Então, pede a acerola, que ele não fez esse manuseio correto, e aí as pessoas, quem está com carrinho de criança, não consegue passar. Então, ela tem que sair da avenida, olhar para ver se tem vindo um carro, descer o carrinho e conseguir passar. Por falta de manutenção correta daquelas árvores. Então, você tem que podar os galhos que nascerem para baixo para deixar só a copa. Para no futuro, porque a planta... ela joga energia para os seus brotos apicais. Lembra da aula de biologia lá atrás? As plantas jogam sua energia para os brotos apicais, que são os brotos lá em cima. Se você poda eles, por exemplo, vamos pensar na murta, poda aqui em cima, o que vai acontecer? Ela vai jogar energia aqui e vai crescer um monte de galho aqui em cima.
Agora, se a gente poda os galhos aqui embaixo e deixa só os de cima, aí ela vai crescer verticalmente e vai fazer uma copa muito bonita. Então, consegue me passar uma foto? Ó, por exemplo, eu trouxe algumas fotos daqui de Franca mesmo, de plantio. Esse é um plantio de um flamboyanzinho, que é uma árvore de pequeno porte que a gente recomenda e que tem no Zoo Botânico para você pegar, para receber a doação. Esse flamboyante, qual que tá na tela? A da direita. Ali tem a murta de cheiro, que é também uma planta de pequeno porte e que pode ser plantado na calçada. E olha só o formato das duas. Volta no flamboyanzinho, por favor. Elas foram conduzidas, foram podadas da forma correta e olha só, o fio está passando em cima e ela não alcança o fio. Porque foi plantado da forma correta e foi conduzido. Ela causa sombra, então ela solucionou o problema da sombra que o proprietário provavelmente queria uma sombra para o carro. Ela solucionou o problema de arborização da rua sem causar problemas na fiação e tá tudo perfeito. Agora pega umas palmeiras que eu tirei foto, aí essas daí, por exemplo. Plantaram palmeiras imperiais na calçada embaixo do fio. Olha o jeito que tá. A prefeitura provavelmente passou ali para não atrapalhar a fiação, podou todas as folhas. Esteticamente ficou horroroso. Daria até para trocar o poste por ela, né? Passar a fiação nela. Porque só ficou o tronco ali, só ficou o poste dela. Então, é um planejamento que na verdade não foi feito nesse loteamento na época e que se plantou algo que nunca vai ficar bonito. Próprio para o espaço. Que não é próprio para o espaço. Então, o que a gente recomenda é realmente fazer esse planejamento. Porque lá, eu até conversei com vocês, na empresa a gente tem os 5 porquês. Então, todo problema ele tem 5 porquês que a gente tenta achar a essência desse problema. Que ao resolver, vai resolver um monte de problemas para frente. E todos esses problemas são resolvidos com o planejamento, com o plantio correto das árvores, corretas para aquele ambiente que você tem. Olha aí, essa daí, elas são bebês ainda, são palmeiras que ainda nem começaram a crescer direito e já estão relando no fio. Essas palmeiras, elas chegam a 20 metros de altura. Então imagina o transtorno que vai ser, exatamente, para esse munícipe, o transtorno que vai ser para a prefeitura, para dar manutenção, o transtorno que vai ser para a CPFL, para dar manutenção. Coitando. Exatamente. Então é um transtorno que poderia ter sido corrigido lá atrás na escolha da planta para o local. Olha essa daí também que ela tá plantada a meio metro do poste. Então é uma que jamais vai conseguir. Está fadada a ser cortada. Está fadada a ser cortada, a ser sacrificada. Rafael, eu queria aproveitar a oportunidade. Nós que estamos ali na CIF, no centro, né, na Praça Central, né, todos conhecem, a gente ouve, né, porque a gente está falando de espécies e tal, e eu acho assim, são lindas, né, as bromélias. Sim. E o pessoal às vezes fica com medo, né, porque fica ali a água parada, né, mas não é uma água comum, né, que pode trazer dengue. Exato. Né? Existem diversos estudos científicos em relação a isso, porque realmente teve uma época que se dizimou as bromélias públicas e até dentro de casa as pessoas morriam de medo e acabaram jogando fora essas bromélias, né? E alguns estudos científicos, na verdade, a grande maioria deles, comprovam que o Aedes aegypti ele não acha propício aquela água para fazer a reprodução. Você vai encontrar larvas sim lá dentro, mas não é de Aedes aegypti. Outros mosquitos que acham atrativa aquela água para botar os seus ovos. Já o Aedes aegypti não acha. Então podem ficar tranquilos. Não precisa matar, né? Arrancar aquelas bromélias imperiais maravilhosas que tem na praça. Nós já tivemos problemas uns 5 anos, 6 atrás, assim, do pessoal da praça,
os senhores ficaram desesperados com essas bromélias e tal. Aí fomos atrás, né, do Domingos, na época ele que plantou revitalizou essa praça, e o que ele disse, tem as enzimas produzidas, não é propícia para o mosquito da dengue. Então, o pessoal ficou tranquilo. Dilu, você que conhece melhor, assim, né, a parte verde de Franca, né? Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso segundo podcast, aqui na Unifacef. Você poderia dar algumas dicas aí de parques, né? Para a pessoa passear, curtir. Claudinho, nós temos um parque porque nós fizemos que as vossorocas existentes na cidade, a gente tentou fizemos uns parques, né? Nós temos o Parque do Paulistano, Lupercio Taveira, o nome dele, no fim da Demar de Barros, ou você entra pela Demar de Barros, ou você continua a Avenida Brasil, certo? Vira à direita, nós já chegamos nesse parque. É um parque imenso, e lá tem pista de caminhada, nós temos parquinho para criança, temos brinquedos para criança, temos pistas de quadras, né, de vôlei, de futebol e bancos, sabe? É um parque muito bonito, está bem, assim, ele está adequado, o pessoal convida as pessoas para dar um pulo lá. A maioria não conhece, certo? É um lado da cidade que normalmente lá tem muita fábrica, né? Então, os trabalhadores ali aproveitam as árvores para sentar, para almoçar. Mas a população não conhece. Então, convido a todos. Temos também ali o Parque Zumbi dos Palmares, outra vossoroca, que tem ali no Parque São Jorge, paralela à Avenida Hélio Palermo, Antiga Zebu, fica ali atrás da Antiga Zebu. Ali tem pista de caminhada, as pessoas podem estar ali usufruindo, né, do verde, que é uma área também muito grande, usufruir do verde. E existe uma questão também que é absurda, que é o seguinte, tem um empresário aqui em Franca, nos procurou para fazer um projeto de paisagismo para uma praça, que ele ia bancar tudo, ia fazer irrigação automatizada na praça, ele que ia fazer tudo, ia ficar maravilhoso. Os moradores ao redor da praça chegaram a ameaçar ele, falando que não ia fazer nada lá. Porque se põe banco, começa a aparecer gente de madrugada para usar droga. Se faz alguma estrutura qualquer, vai aparecer os vândalos. Então eles preferem deixar do jeito que tá um terrão danado aquele negócio, e não tem usabilidade nenhuma, nem para causar um conforto térmico, porque as plantas não crescem, porque não tem nada que se faz ali, e aí o empresário, o que ele fez? Desistiu de fazer a praça por conta disso. Então, por conta dessas ameaças ou estimula de novo, então. E não considerar, né, as ameaças. Exato. Né? E nós temos ali no Jardim Francano a Praça dos Angicos. É uma praça bonita, é uma praça linda, bem antiga, com angicos. E o que acontece também? As pessoas não vão mais à praça, né, Cláudia? A praça, o pessoal tem medo, fica em casa, vê na televisão. Então, elas ficam mais ou menos à mercê das pessoas que não, como nós podemos dizer, dos vândalos, vamos falar assim. Então, vira e mexe, a gente tem incêndio que as pessoas provocaram, mas a gente tenta manter, sabe, porque ela é uma praça linda, e os outros espaços de Francas, as áreas de convivência da cidade. Isso tem mudado, essa questão, eu acho. Eu tenho visto muita gente nas praças, muita gente nos parques, principalmente essas praças que tem as academias, né, os aparelhos. Tem muita gente utilizando as praças, tanto de dia, de tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite. Então, assim, sempre que eu passo, tem gente se exercitando, tem gente caminhando, passeando com o cachorro. É verdade. Eu acho que uma época teve a mercê dos vândalos. Exato. E as pessoas tinham medo. Exato. Hoje não, eu também tenho visto, Exato. você tem razão.
Eu acho que a pós-Covid, a pessoa sabe, pós-Covid, foi mesmo. Saudade dos espaços. saudade abertos. dos espaços abertos, públicos, isso é verdade. Isso é legal. Então, a gente convida, eu convido, né, todos para frequentar, né, e ajudar, assim, qualquer coisa que haja, tá telefonando, né, pra gente, qualquer de sabor ou equipamentos estragados, a gente dá manutenção. Ótimo. Então, essa é a nossa proposta, né? Despertar nas pessoas esse interesse, né? Existe esses espaços, né? Parque Fernando Costa, Maravilhoso. Parque dos Trabalhadores, fazer trilhas, né? Parque Fernando Costa é extremamente movimentado. É frequentado. No período da manhã, você chega lá, é bem frequentado. Então, isso é muito gostoso, né? Até nas praças mesmo, né? Eu vejo a da catedral mesmo, né? O movimento que tem, as pessoas usando. E é isso, as pessoas observarem mais, né? Ter esse cuidado e saber que ela pode perguntar para um arquiteto urbanista, ela pode perguntar para a prefeitura, ela pode até uma empresa, né? E se orientar, né? E ter esse hábito, né, de plantar, né? Já pensou você ali, ó, eu plantei essa árvore, né, faz tanto tempo. Isso que o Rafael falou, né? As pessoas querem as coisas rápidas. Não, espera, né? Conta uma história, né? De árvores e tudo mais, né? Tem uma frase que fala que a sociedade ela é próspera quando as pessoas plantam árvores que sabem que jamais usufruirão de sua sombra. Olha. Então, vão plantar árvore para os outros, né? Sim, filhos, Então, netos. isso é o mais importante. Isso. Precisa ter paciência. A árvore não é, sei lá, alguma coisa de tecnologia que pode acontecer. Clica e pronto, cresce. E acontece. Então, precisa ter paciência, precisa cuidar da forma correta, precisa planejar muito bem. Então, procurar os profissionais para fazer o planejamento correto desses locais. Pode ser uma casa, pode ser uma calçada, pode ser uma avenida, pode ser um loteamento. Precisa desse planejamento por profissionais qualificados. Ótimo. Pessoal, a gente tem bastante bate-papo, né? Mas a gente vai encerrar esse segundo podcast. Agradecendo vocês pela oportunidade, Rafael, Dilu. Aqui a Unifacef, que acolheu esse projeto da CIF, que é o PAR, né, o Polo de Arquitetura e Urbanismo. Agradecer também as pessoas que não aparecem aqui, mas ajudam, o João, a Karina Mello, esse pessoal aí que nos colocaram, né, para fazer funcionar mesmo, né. Então é só agradecer e vai ter mais, né, nós estamos começando e tem muito assunto, muitos profissionais para a gente convidar aqui. Se você também que está nos assistindo tiver sugestão, nós estamos nas redes sociais, nos procurem, manda mensagem aqui pela Unifacef, pela CIF. O que vocês precisarem, a nossa obrigação é trazer informação. Dilu, Rafael, gostaria que vocês fizessem os agradecimentos finais aí. Olha, agradeço a todos, agradeço o convite. Karina, obrigada. Cif, obrigada. João, obrigada. E Rafael, pela parceria maravilhosa, pela ajuda, né? Graças a Deus, você estava aqui para salvar. E o Claudinho, tá bom? E a Facef, né? Que nos cedeu esse espaço. Obrigada a todos. Eu agradeço a todos, faço das palavras da Dilu as minhas e ainda parabenizo todos vocês pelo trabalho espetacular que é levar conhecimento. Ontem eu assisti um vídeo do Karnal que ele fala que conhecimento é a única coisa que realmente não conseguem tirar de nós, né? Sim, E que o povo judeu transforma um adulto, ele é transformado um adulto, ou a criança, quando ela aprende a ler e ela lê para o público. E aí isso fez com que o povo judeu fosse o primeiro a acabar, erradicar o analfabetismo. Então, isso, essa percepção de conhecimento, essa percepção de levar e de trazer esse conhecimento para a população, ela é muito importante. Então, parabéns para vocês aí e muito obrigado pelo convite. Ficamos honrados aí pelo convite do
do primeiro e do segundo episódio aí. De muitos. É, de Vão ser muitos. de muitos. Obrigada. Obrigado.